Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos começar a segunda parte do livro A Imaginação como Espaço da Liberdade, Diálogo entre o Ego e o Inconsciente. E hoje vocês vão ter uma apresentação aqui especial, uma presença aqui que é Johanna, minha ajudante, né Johanna? Sim! Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos continuar o diário de leitura do livro A Imaginação como Espaço da Liberdade, Diálogos entre o Ego e o Inconsciente. Hoje nós vamos trabalhar especificamente da página 27 à página 41, que são esses capítulos: Imaginação como Terapia, Método da Imaginação, Imaginação Dirigida. Vocês vão ouvir a ânima da minha casa, que é a minha filha aí fazendo barulho, e eu já cansei de pedir silêncio, eu quero mais é que tenha vida na minha casa. Vocês se concentram aí na minha voz, no meu conteúdo. E é assim, quem tem criança, eu tenho uma filha de 3 anos, ela vai completar 4 agora no dia 6 de janeiro de 2026, então minha vida é assim. Então eu leio e escrevo em meio ao barulho dela, e eu quero que vocês saibam que minha vida é assim. Então o conteúdo que eu não vou esperar que ela pare de fazer barulho para produzir. Então vocês vão sentir como é uma mãe produtora de conteúdo aqui para o YouTube. No capítulo A Imaginação como Terapia, ela já começa dizendo que de uma forma direta ou indireta, todo mundo que trabalha com terapia trabalha com a imaginação. Toda terapia, de alguma forma, trabalha com as lembranças e nessas lembranças vai sondar os traumas, os complexos. Então, quando você vai fazer esse percurso de memorar, de rememorar, de fazer uma viagem, vamos dizer assim, por meio do imaginário, você está imaginando. Logo em seguida ela fala que existe vários tipos de terapia, e tanto as terapias que trabalham a interpretação dos sonhos, como as teorias behavioristas que acreditam na representação, ambas trabalham com a imaginação. Para saber mais sobre isso, ela dá a dica do livro de Singer, né, que é um livro chamado Fantasia e Devaneio, Aplicação dos Métodos Imaginativos na Psicoterapia. Ela vai trazer 2 linhas de terapias, né, uma exclusivamente imaginativa, que ela vai trazer o nome de Desolé e Learning, que foca exclusivamente nas imagens mentais como ferramenta de transformação. E tem as terapias integradas, que usam mais de um método, né, terapêutico para trabalhar o desenvolvimento. Não vou mais. Tudo bem. Cadê a tampa? Basicamente, ela diz que da imaginação à imaginação ativa tem um percurso a percorrer. Começamos com imagens, né, imagens que tratam de nós mesmos e do mundo. E a partir dessas imagens nós podemos trabalhar o reconhecimento dessas imagens, sabendo qual a imagem que nos pertence, qual a imagem que pertence ao mundo. Depois nós vamos trabalhar nossas emoções frente a essas imagens. E por último haverá a transformação. Aqui é essencial entender que vamos trabalhar as emoções. Desde Freud e Jung, né, que trabalham com essa questão do onírico, os sonhos, e o que esses sonhos transmitem emocionalmente a nós, ou como nós nos emocionamos frente a essas imagens, vai nos fazer crescer enfrentando-as. Segundo ela, todas as imagens que somos capazes de transcrever, de escrever, de desenhar, transmitem algo sobre nós naquele momento. Ela ainda diz que a cada momento nós temos determinadas imagens, e aquelas determinadas imagens expressam nossas emoções e nossos desejos. Por meio delas, nós podemos entender, né, qual problema ou quais problemas devemos enfrentar naquele momento para nos desenvolver. Em outras palavras, essas imagens, né, mostram as possibilidades de vida que podemos desenvolver a partir da lei, seja enfrentando problemas ou seja projetando o futuro. Neste momento, é interessante observarmos as imagens recorrentes. Segundo a autora, algumas imagens, em qualquer momento, estão ali presentes. Isso pode significar alguma coisa importante. Trabalhar e retrabalhar as imagens pode aumentar a perspectiva sobre elas diante do analisando, né? Que ela está aqui trazendo alguns exemplos de alguns pacientes dela. Quando trazemos as imagens aqui, né, para o divã, novamente estou falando assim, do meu jeito, né? Então, trazendo novas perspectivas, você consegue ampliar o leque daquela imagem e assim ampliar as possibilidades de ações para desenvolver-se diante delas. No processo, né, da imaginação, ganha-se proximidade com a emoção. E a emoção é que verdadeiramente vai fazer surgir a ação diante daquela imagem. Aqui ela trata da imagem, né, a emoção da esperança. Quando o imaginando, a pessoa que está ali na análise, começa a observar aquela imagem, principalmente, acredito eu, as traumáticas, e começa a ter esperança de que vai resolver. Então essa emoção traz uma ação grandiosa para o desenvolvimento daquela psique. Aqui a autora vai finalizar esse capítulo falando da importância da concentração, né? E ela até traz um momento em que fala sobre a importância da respiração,
da concentração para conseguir acessar essas imagens do inconsciente. Quanto mais nós nos concentramos nessas imagens, mais conseguimos trazê-las para o nosso ego, para a nossa consciência, né, para o nosso presente. Agora nós vamos falar sobre o método A Imaginação Dirigida. A imaginação dirigida é um método que usa, né, a imaginação, as imagens, e mostra que elas existem e que podem ser acessadas e trabalhadas na terapia. Aqui, durante as sessões de terapia, né, pelo que eu entendi, ela disse que quem vai sugerir ali a mudança nas imagens na cabeça do paciente é o próprio terapeuta. E aqui eu fiquei até pensando a importância de você escolher bem o seu psicólogo, né, gente? Lembrando que eu estou aplicando a teoria de Jung aos contos de fadas, ao trabalho que eu faço em sala de aula. Por isso que eu estou estudando essas teorias. Mas aqui eu também faço análise, eu também tenho um psicólogo. Então essa linha tênue entre o paciente e o terapeuta, né, entre o psicólogo, como é muito, vamos dizer assim, sutil e perigosa, né? Você tem que escolher bem quem vai, de certa forma, estar ali entrando na sua cabeça. Como funciona a terapia, né, como de imaginação dirigida? O paciente vai chegar lá, né, que aqui no caso ela não chama de paciente, ela chama de o imaginante. E desde cedo vai ter um código ali, né, em que o terapeuta vai falar para ele, que vai sugerir algumas mudanças. Ele vai imaginar determinada imagem e o terapeuta vai sugerir algumas mudanças ao imaginante. E o imaginante tem a escolha de seguir aquela sugestão ou não. Aqui ela vai falar que como é que pode se usar essa sugestões de imagem, né? Trabalham com imagens oníricas, que faz parte dos sonhos dos próprios participantes. Trabalhar com símbolos universais, que ela vai trazer um exemplo mais adiante, né? E trabalhar em grupo com motivos que dizem respeito a algo em comum a todos do grupo ali. O primeiro exemplo que ela traz é a imagem da casa, né? E aqui tem um método, né, que você tem que fazer a imaginação dirigida, tem que relaxar. O primeiro momento é o relaxamento das integrantes, dos imaginantes e do terapeuta, né? No caso, os imaginantes, que é as pessoas que vão fazer o processo de acessar a imaginação criativa, a imaginação ativa, é que tem que respirar, né? Ela disse que quando você respira, você já tem, de certa forma, uma abertura para acessar o inconsciente. E aí ela sugere o exemplo da casa. E aí ela diz, né, que é o imaginante que pensa numa casa, e aí você vai começar a dar uma volta nessa casa. Ela fala da importância de acessar todas as capacidades, né, dos sentidos do homem, tipo o olfato, a visão, o som, tudo. Que às vezes, quando a gente vai trabalhar com essa questão do imaginário, a gente só se detém na imagem em si, mas ela fala que aqui nós podemos usar os outros sentidos, né, nesse processo de imaginação, que eles também vão auxiliar nessa representação dessa imagem. E imagina aí como a imagem da casa é importante, né, para todo mundo. Todos nós temos um ideal de casa que representa a nossa infância e o percurso da nossa juventude até o presente. Esse exercício, né, com a casa mostra que qualquer pessoa é capaz de criar uma imagem, né? Porque pelo que eu entendi no percurso dela, ela disse que algumas pessoas realmente não têm essa capacidade de imaginar. Então, trabalhar com a imaginação ativa seria esse exercício de mostrar para a pessoa que a imaginação existe, a imaginação ativa existe, as imagens existem, estão ali presentes dentro dela, ela só tem que acessá-las. E acessando-as, a trabalhar as emoções e, consequentemente, haver uma transformação. Neste momento, ela diz que a gente tem que mobilizar todas as representações, né? A visual, a olfativa, a tátil e a auditiva, todas elas sendo ali recrutadas para ampliar aquela imagem. Por meio dessa ampliação da imagem, você tem uma visão mais global daquela imagem e do mundo e de si mesmo. Por meio da imagem da casa, aqui nós podemos partir da segurança e do abrigo, a casa como sendo o espaço de segurança e abrigo da nossa infância. Para algumas pessoas, a casa não é um espaço de segurança, né? Às vezes é um espaço traumático, mas é de lá que começamos o percurso da imaginação ativa. Partindo agora para a próxima casa, é a casa do futuro, aquela que nós almejamos construir. E por último, nesse percurso entre a casa da infância e a casa que desejamos construir, leva a nossa evolução pessoal. Então, olha só, por meio de uma imagem, né, como a casa, podemos trabalhar várias coisas nesse percurso da imaginação dirigida, né, que por sua vez vai desembocar na imaginação ativa. Outra imagem que ela vai trazer para a gente é a imagem da árvore, e é bem emblemática a imagem da árvore. A árvore por si só tem muita expressão, como a anima mundi. No caso, ela simboliza um enraizamento. O enraizamento tem a ver com a nossa cultura, né? Tem a ver também com robustez. Como é a árvore que você imagina? Ela é robusta, ela é raquítica.
Isso diz muito sobre você também. A expansão, essa árvore está raquítica, está se expandindo, está crescendo. Frutos, ela tem frutos ou não? Ela está em qual parte? No inverno, no verão, ela está seca, né? Então, a imagem da árvore também propicia, né, saber de onde partimos, como nossa árvore está no passado, no presente e como queremos que ela esteja. Isso dá um percurso de desenvolvimento psíquico. E para que servem essas aplicações terapêuticas, especificamente da imaginação dirigida? Primeira coisa, redução da ansiedade. Por meio, né, desse acesso às imagens e dirigindo-as, o imaginante consegue ter uma visão melhor e mais calma das imagens, principalmente as traumáticas, por isso que é uma redução da ansiedade. Por meio desse exercício também é um aprendizado técnico. O imaginante vai começar a saber quais perguntas deve fazer àquelas imagens quando elas se apresentarem novamente. Aqui chegamos ao terceiro passo, que é a autonomia progressiva. Ao passo que ele vai fazendo esse exercício, ele vai tendo autonomia para lidar com as próprias imagens e as emoções que elas suscitam ao longo da vida. Enfim, chegamos ao quarto momento, né, que é você usar essa técnica no seu dia a dia, conseguindo ter uma aplicação cotidiana para conseguir lidar com imagens angustiantes, né, que fomentam emoções negativas, e você vai conseguir acessá-las, fazer as perguntas corretas, aplicando a técnica, né, da imaginação dirigida, e assim ter um bom resultado no seu dia a dia, que é o mais importante, né, gente? Eu acredito que tudo que aprendemos, ela tem que ter uma aplicação prática no nosso dia a dia. Aqui ela diz que esses métodos da imaginação dirigida é bem-vindo com pessoas com depressão e problemas emocionais. Aqui ela vai falar uma coisa muito interessante, é que quando há essa relação entre o imaginante e o terapeuta, é como se aquelas duas pessoas ali, né, elas começassem a ter uma visão das imagens de uma forma mais inconsciente, ligada ao inconsciente coletivo, ou seja, se existia o consciente individual do imaginante e do terapeuta, quando eles estão ali naquela relação em que o terapeuta vai sugerir imagens, vai sugerir perguntas ao imaginante, então os dois, quando começam a refletir sobre aquela imagem, é como se eles tivessem um acesso ao inconsciente coletivo. Bem interessante isso que ela fala. Aqui ela salienta que essas intervenções do terapeuta, né, pode ser positiva e negativa. Se o terapeuta for uma pessoa que faça alguma intervenção negativa, vai prejudicar ao imaginante. Mas se for uma coisa positiva, os dois tiverem um senso crítico apurado, se tiverem vamos dizer assim, virem aquela imagem de uma forma produtiva, vai ser bem produtivo para ambos. Aqui ela fala sobre os dois tipos de imaginação, a imaginação dirigida e a imaginação espontânea. Aqui, pelo que eu entendi, ela disse que tem que ter uma justa medida, porque até que ponto o imaginante está ali tendo as suas imagens espontâneas e de repente o terapeuta interfere naquele processo. Então, assim, ela aconselha que, se por acaso o imaginante sentir que aquilo ali não foi bem-vindo àquela intervenção, os dois conversarem para terem um limite, vamos dizer assim, até aqui você pode ir, até aqui você pode não ir. E esse capítulo, gente, é bem interessante, porque você pode até aplicar essa técnica a você mesmo. Aqui eu estava lendo, né, e de repente ela falou também da imagem da água. E eu estava aqui um pouco ansiosa com as leituras. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou escrevendo um livro para o meu pós-doutorado, né? No pós-doutorado eu tenho que escrever um livro para conseguir o título. E aí, às vezes eu fico muito ansiosa. E olha só, nós estamos no dia 3 de janeiro de 2026. Eu tenho que entregar esse produto até em março, né? Eu tenho que entregar até fevereiro, porque em março eu tenho que estar lá apresentando. Mas assim, vocês imaginam como é que eu me sinto ansiosa? Eu tenho uma filha de 3 anos, eu tenho que voltar a trabalhar em fevereiro. Eu tenho que aproveitar o mês de janeiro todo para escrever, porque provavelmente em fevereiro eu já vou ter que voltar a trabalhar. Tenho que planejar aula, planejar projetos. E tudo isso me deixa um pouco ansiosa. Será que eu vou conseguir produzir, né, todo esse material em janeiro? Eu preciso também tirar uma semana de férias. E aí, nesse momento assim, muito angustiante, eu comecei a imaginar a água, né? E aí eu comecei a imaginar a imagem da água. E a imagem que veio para mim foi o quê? Foi um riacho descendo em direção a como é que fala? Tipo sabe aquela imagem? Pareceu bem Stranger Things, não tem? Que Mike acredita que 11, né, está... Eleven 11 está na Três Montanhas. Eu não imaginei as Três Montanhas, mas eu fiquei imaginando um riachinho descendo calmamente em direção àquela cachoeira. E de repente, aquilo me acalmou. Então, assim, na minha cabeça agora, a imagem que vai perdurar, que vai ficar, é esse momento, sabe? De simplesmente respira calma, vai se alimentando dos livros, vai lendo, vai compartilhando aqui, né,
Gente, não sei se vocês sabem, mas eu estou gravando esses vídeos aqui para o YouTube com o objetivo de ler, documentar na minha cabeça, explicar, porque quando você explica, você aprende mais, né? E guardar para quando eu precisar novamente, mais na frente, sabe, acessar esse HD aqui, né, que está aqui. Aí, quando eu comecei a meditar sobre essa imagem da água, ela me acalmou. Tipo, eu já estou fazendo tudo que tenho, estou me alimentando paulatinamente, né, do alimento, que é a leitura e tudo mais. Estou tentando filtrar as informações e mantê-las na minha mente, então o fluxo da água vai seguir, né? E é isso, o importante é isso. Agora nós vamos trabalhar o capítulo fluxo das imagens interiores. Isso aqui foi uma tese que Jung disse que nós temos um fluxo de imagens interiores que podem expressar muito bem como o imaginante sente diante, né, daquela imagem, e que pode ser um método bem interessante para você analisar as imagens. É como se nós tivéssemos algumas imagens fixas ali, né, no nosso interior, que elas apontam para um problema que nós devemos analisar, começar a trabalhar. Aqui ela vai falar sobre a vitalidade das representações. Ela disse que quanto mais nós pegamos a imagem e trazemos várias representações visuais, auditivas e sensoriais, mais nós tornamos aquela imagem dinâmica, viva, e esvaziando-se do ego, né, das nossas percepções assim mais morais, mas focando na vivacidade daquela imagem. Podemos evoluir de forma mais contundente. Além de criar essas imagens, nós temos que ouvir, sentir, cheirar, né? E assim trazer a representação com todos os sentidos possíveis. O objetivo é usar toda a gama de representação para tornar aquela imagem que é fixa em uma imagem em movimento. Aqui ela vai trazer o exercício da água, né? Trazer uma imagem fixa para uma imagem em movimento. E aqui foi o que eu falei para vocês, analisando o capítulo anterior, que o medo que eu tinha de ficar paralisada, né? Eu comecei a imaginar a água, imaginar para onde ela ia, como é que estava. E aqui vale a mesma coisa, gente, para a árvore. Essa água está passando por onde? Essa água está parada, essa água está em movimento, essa água está numa paisagem seca. Tudo isso vai, de certa forma, estar relacionada a como você se sente nesse momento e como essa imagem é representada, né? Se você consegue cada vez mais usar todas as representações, o som da água, o cheiro que essa água tem e assim por diante. Como essa água é representada vai mostrar também como está o seu interior. Está como vívido, florido, ressequido, angustiado. Então, a forma como essa água vai se representar, vai ser representada ali dentro do seu imaginário, expressa bem como você está também. Quantas vezes nós não usamos algumas metáforas como chegamos à beira da água, né? Estamos fluindo de ideias ou a fonte secou. Aqui ela vai trazer um subtópico que eu amei, que ela vai falar que podemos usar também a literatura como fonte propulsora dessa imaginação ativa, né? E ela vai trazer, gente, a reflexão sobre um conto que eu achei maravilhoso. Aqui ela vai falar principalmente sobre a importância do uso dos contos de fadas para trabalhar a imaginação ativa aqui. Ela diz que, geralmente, os contos de fadas trazem uma estrutura bem específica. Tem a introdução, uma problemática, o clímax e a solução. Geralmente, no conto de fada, sempre vai haver um final feliz. Aquele personagem, o herói ou a heroína, vão conseguir vencer no final. Então, esse tipo de narrativa traz uma certa calma prévia para o imaginante. Ele sabe que vai terminar bem. Então, se ele se projetar naquele personagem, ele sabe que no final vai ficar tudo bem. Aqui, ontem eu li um conto de fada que era A Mamãe Cabrito e os 7 Cabritinhos, e que a história é bem carregada, né, gente? Eu vou contar aqui em linhas gerais para vocês. Eu li para minha filha de 3 anos, ela ficou com medo da história, né? Mas, assim, no caso, uma mãe cabrito sai para né, trabalhar, para pegar alimento, e diz que os 7 cabritinhos não abram a porta, né, para ninguém. E aí o primeiro cabritinho, né, aí chega o lobo, aí a mãe até diz, você tem que ter cuidado que o lobo tem uma voz rouca e o lobo tem a mão preta. E então, o lobo vem no primeiro dia, aí eles, não, você é rouca, aí ele vai lá, come um giz, fica com a voz fina, mas aí os lobos, não, mas sua mão é preta. E aí, no outro dia, ele pede para o padeiro, né, colocar uma massa para ficar a mão branca. Finalmente, o lobo entra na casa, devora os cabritinhos, sobrando só o mais novo. E aí, o mais novo conta o que aconteceu. O lobo estava lá dormindo. De repente, a mamãe cabrito vai lá, abre a barriga do lobo, enche de pedras, de tijolos e resgata os cabritinhos.
Essa história é terrível, gente. Depois eu fiquei pensando, meu pai, será que eu deveria ter contado essa história para minha filha de 3 anos? Ela ficou com medo. Mas no fim da história, até uma coisa terrível como essa, né, a mamãe cabrito salva os cabretinhos. E aqui fica a lição, né, de não confiar em ninguém na sua casa e tudo mais. Mas assim, por mais dark que seja a história, o conto de fadas, todo mundo sabe que vai terminar no final feliz. Aqui ela vai trazer um conto de fadas chamado A Flor Púrpura para ilustrar como a literatura pode ser usada no processo da imaginação ativa e dirigida. Essa história conta a história de um pai que tinha 3 filhas, né? E ele sai para viajar ao mundo. As filhas pedem vestidos de seda maravilhosos, mas a mais nova sempre pede uma flor púrpura. Determinada vez, ele estava andando, numa primeira vez, quando chegou em casa não conseguiu achar esse presente. Ele vai novamente fazer outra viagem, a filha ficou triste, ele chega num determinado lugar e encontra uma flor púrpura maravilhosa em um jardim misterioso. Mas lá nesse jardim misterioso tem um monstro e ele diz, olha, você pode levar a flor púrpura, mas você vai ter que entregar esse anel e fazer com que a pessoa que vai receber venha para aqui, para o jardim misterioso. Depois, né, quando o pai chega lá, entrega a flor púrpura e um anel, a menina coloca esse anel no dedo e é transportada para o jardim misterioso. A personagem aqui se chama Alexandra e quando ela coloca o anel que é transportada para o jardim misterioso, lá tem um palácio gigantesco, maravilhoso, lindo, mas está tudo vazio. Não existe nada lá. De repente, ela escuta uma voz que se identifica como a flor púrpura, mas ela fala que essa voz, né, fala que não pode apresentar-se porque é muito horrível e ela vai ter medo. Mas o que é que a Alexandra fala? Mostre a sua cara, senhor desta casa. Eu não me importo, eu não tenho medo de você. De repente ele diz, tá bom, vou me apresentar. Quando ele se mostra, ela desmaia. Quando ela acorda, ela diz, tá bom, meu senhor, o senhor dessa casa. Eu tive medo e desmaiei, mas agora eu não tenho mais medo. Aqui a lição que fica é a coragem para enfrentar o medo. Mesmo que você desmaie em um primeiro momento, quando aquele impacto passar, você vai lidar melhor com essa emoção, medo. Depois de um tempo, ela sente saudade de casa e pede para ir. Ele diz que ela tem que passar uma semana. Só que ela lá na sua casa acaba esquecendo do tempo e quando lembra-se que tem que voltar, ela volta e encontra a flor morta. Quando ela vê a flor morta ali, ela pega, fica triste, chora, né? E de repente tem um trovão e aquela flor vira um príncipe encantado. O carinho da moça ao ver a flor púrpura morta liberta-o, né? E aí ela sabe que ele é filho de Uquezá, é um príncipe e agora é um príncipe liberto. Aqui a autora mostra como é que você pode aplicar esse conto, a imagem desse conto, como uma imaginação dirigida, né? Ela conta que ela tem uma paciente de 35 anos e que ela começou a contar a primeira parte do conto e aí pediu que a moça tivesse uma imaginação. A moça reportou uma imaginação, fez a representação da imaginação de uma casa e essa casa tinha muitos quartos arrumados, mas ninguém morava neles, né? E era totalmente solitário. Ela fez a conexão entre o conto A Flor Púrpura e a casa, né? Ambos. A casa no castelo do conto Flor Púrpura era vazio. A casa da imaginante aqui, né? Também vazia. De repente aparece na imagem da paciente um crocodilo. Gente, eu vou até ver aqui, ó. Analisando, imagina um monstro, dinossauro com cabeça de crocodilo, olhos humanos e óculos. Se a princesa lá, Alexandra, viu um monstro, né? Aqui, olha só como a paciente viu também. Uma vez, né, vendo esse monstro nas imagens dela, uma vez observando na sua representação esse monstro, ela diz, olha, eu não tenho mais medo de você, tá? Tudo bem, eu sei que você existe aí, mas você não me amedronta mais. Aqui o ideal é que o imaginante, nós aqui no caso, né, possamos usar esse conto e transportar para a nossa realidade, assim, né? O que é que nos amedronta? Você olha, você entra num castelo, entra na casa vazia, enfrenta o monstro, ou seja, é só você e o monstro, tá? Analisa ele e enfrenta o medo, né? Enfrentando o medo, você vai conseguir sair desse limbo aí. Aqui eu só lembrei do livro Organize Sua Desordem Mental, de Caroline Leaf, em que ela fala que nós devemos ter algumas estratégias para olhar para o medo e não vê-lo tão grande assim. Ela fala algumas estratégias legais, tipo assim, você olhe para o seu medo, olhe para aquilo que está te atormentando e veja do tamanho de uma formiga. Respire e imagine ele do tamanho de uma formiga. E ele vai diminuindo. Outra técnica também é você pegar esse medo e colocar dentro de uma caixa, né? E assim, são algumas técnicas legais desse livro que eu lembrei quando ela falou aqui. É você olhar para o medo, encará-lo, respirar e ver que ele não é tão grande assim, né, gente? Então, como vocês podem perceber, esse livro é maravilhoso. Eu estou lendo cada dia e assim que eu termino de ler, eu venho aqui e comento. É um diário realmente de leitura,
porque quando eu leio o livro, eu faço fichamentos, mas às vezes os fichamentos ficam um pouco, né, assim, divagando. Mas quando eu parei, então eu vou ter que explicar no YouTube, eu organizo a minha mente para transmitir a ideia. Isso me auxilia na fixação do conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e esperem os próximos capítulos.